você tem o seguinte, o que é que você tem como corolário? Sejam f e g funções e A subconjunto de R. Se f e g são diferenciáveis no conjunto A, então o produto das duas, ela é o quê? Diferenciável em A, e a derivada da f vezes g aplicada em x, quem é? F' de x vezes g de x mais f de x vezes quem? G' de x, qualquer que seja x pertencente a A. E, como consequência da primeira, se f e g são o quê? Diferenciáveis, né? São diferenciáveis, então o produto das duas é diferenciável. Produto de funções diferenciáveis é uma função diferenciável com a derivada de f vezes g aplicada em x igual a quê? A f' de x vezes quem? G de x mais f de x vezes o quê? G' de x, qualquer que seja o x no domínio de quem? De f vezes g. Justamente, ó. Só que para f de x igual a x2 e g de x igual a x3, tá? Quem é a derivada de f vezes g aplicada em x? Quem é? É a derivada da f em x vezes g de x mais f de x vezes a derivada da g em x, que é justamente, ó, quem é a derivada da f em x? Quem é? 2x. Vezes o quê? x3. Mais a f de x, que é o quê? x2. Vezes o quê? A derivada de g em x, que dá quanto? 3x ao quadrado. Então, quanto é que dá isso? Dá 2x4 mais 3x4, que é 5x4, que é sabidamente, tá? Para todo x real. Que é o que eu tinha, né? Produto das duas, ó. Produto das duas dá x5, a derivada de x5 dá 5x4. Tá? Isso quer dizer, essa fórmula quer dizer o seguinte: quando você vai derivar o produto, você pode multiplicar e derivar, ou derivar e fazer multiplicações com uma soma, e obter uma soma, tá? Somar os produtos, tá? Bem, você escolhe. Mas em alguns casos, não há essa possibilidade de multiplicar e depois derivar. Só resta aplicar a fórmula. Entendido? Em alguns casos, você tem que aplicar a fórmula. Não tem como você multiplicar primeiro. Isso acontece quando você tem polinômios, você pode multiplicar primeiro. Tá bom? Como, por exemplo, aqui, ó. F de x igual a esse produto, ó. x2 mais 3x menos 1 vezes quem? x6 menos 7x5 mais x4 menos 2x. Por exemplo, quem é a derivada dessa função? Onde tiver derivada para cá. Parar de escrever isso, tá? Então, você pode multiplicar e depois derivar. Ou aplicar a regra do produto. Pela regra do produto, como é que fica essa derivada? Como é?
derivada da dita primeira, que é quanto? 2x mais 3, vezes quem? A dita segunda, tá? x5 menos x6, menos 7x5 mais x4 menos 2x, mais o quê? Repete a primeira, que é x2 mais 3x menos 1, vezes quem? A derivada da dita segunda, que é quem? 6x5 menos 35x4 mais 4x3 menos 2. Tá? G de x igual a x3 mais 2 raiz quadrada de x vezes menos 4x3 mais 5 raiz sexta de x. Aqui, ó. Pela regra, você podia multiplicar, tá? Mas aí você vai ter um problema, porque você vai ter raiz de x, vezes raiz sexta de x, né? Tem que colocar tudo na mesma raiz. Aí vai aparecer raiz enésima, da enésima potência de x, que eu ainda não sei derivar isso, tá? Então aqui, como eu ainda não sei derivar isso, qual é a solução? Qual é? Produto. Quer dizer, não sei derivar? Não, eu sei derivar, que tem... Eu não sei a regra, né? A fórmula, regra não, a fórmula de derivação. Mas aqui eu posso derivar aplicando a regra do produto, fica como? Derivada dessa, que dá quanto? 3x2, mais quanto? Mais 2 vezes derivada da raiz quadrada de x. Dá 1 sobre 2 raiz de x. Vezes 2 dá quanto? 1 sobre raiz quadrada de x. Concorda comigo? Tá? Isso é a derivada da primeira. Entendido? Vezes quem? A que eu estou chamando de segunda. Menos 4x3 mais 5, que? Raiz sexta de x. Acabou? Não. Mais, o quê? Repete a primeira. Vamos lá, repete a primeira. Qual é a primeira? Primeira não é essa não, tá? Olhe para cá, tá? Repete a primeira, que é aqui. x3 mais 2 raiz quadrada de x, vezes a derivada da dita segunda. Qual é a derivada da segunda? E não esqueça os parênteses. Se você esqueceu os parênteses, você errou. Derivada de menos 4x3, menos 12x2, mais 5. Qual é a derivada de uma constante vezes uma função? É a constante vezes a derivada da função. Derivada da raiz sexta de x. 1/6. Então fica quanto? Mais 5, né? Sobre 6. Raiz sexta de quem? X aqui. Pronto. Tá aí, ó. Então aqui, ó. Você tem aqui a, né? Derivada da primeira, tá aqui. Vezes a segunda. Mais, aí o quê? Repete a primeira. Vezes a derivada da segunda. Entendido? Tá? Vamos a mais fórmulas de derivação. Tá? Entendido? Agora vamos à próxima fórmula. Tá. Sejam, vamos aqui, sejam f uma função e p um número real. Se a função f ela é diferenciável em p e f de p
é diferente de zero, ó, f de p é diferente de zero, então a função 1 sobre f, ela é diferenciável em p, e a derivada de 1 sobre f em p é menos a derivada da f em p dividido pelo quadrado de f de p. É a derivada do inverso multiplicativo de uma função. Prova. Prova. Então, admita as hipóteses. Admita as hipóteses, ou das hipóteses. Então, daí, quer dizer, da admissão das hipóteses, daí, P pertence a quem? A F é diferenciável em P. Então, P pertence ao domínio da F, né? Claro, né? P pertence ao domínio da F é diferenciável em P. F de P é diferente de zero, né? Tá bom? E é um número real. E é um número real o limite. Que limite? Limite com x tendendo a p de quê? De f de x menos f de p sobre x menos p. Assim, você tem o seguinte, olha, se P está no domínio da F e F de P é diferente de zero, P pertence ao domínio da 1 sobre F. Então, a primeira condição de diferenciabilidade satisfeita. Mas vamos à principal delas. E agora o outro, tá? O outro limite. O outro limite não, o limite que diz tudo sobre a derivada, né? E quem é o limite? E, vamos lá, limite com x tendendo a p de quem? Da função 1 sobre f aplicada em x, menos a função 1 sobre f aplicada em p dividido por x menos p. Quem é isso? É o limite com x tendendo a p de quê? De 1 sobre f de x, que é a função 1 sobre f aplicada em x, menos 1 sobre f de p, sobre x menos p. Tá? Tá bom? Então, isso aqui dá o limite com x tendendo a p de quem? De, vamos lá, x menos p. No numerador, eu fico com o denominador comum, um denominador comum f de x menos f de p, e aqui fica em cima f de p menos f de x. Ok? Que é igual a limite com x tendendo a p de quem? Repete aqui a primeira, né? Tá bom? Repete o numerador, que é f de p menos f de x sobre f de x vezes f de p, que eu vou aproveitar e colocar o menos aqui e escrever como? F de x menos f de p, tá? Tá? Sobre quem? Sobre x menos p, vezes, desculpe, sobre f de x vezes f de p, vezes 1 sobre x menos p. Correto? Essa
vezes o inverso dessa. Mas isso aqui é o limite com x tendendo a p. Aí eu vou ajustar, vou trocar. Isso aqui fica menos f de x menos f de p sobre x menos p vezes quem? 1 sobre f de x vezes f de p. Só que eu volto um pouquinho e eu tenho o seguinte, ó. Assim, P pertence ao domínio da 1 sobre F, tá certo? Vou botar o seguinte. Além disso, tá? Vou botar aqui. Além disso, das conclusões, além disso, ó, você tem que o limite de F de x com x tendendo a P é igual a F de P, porque a F é diferenciável em P, portanto, em P ela é contínua. Tá bom? Assim, agora, assim, P pertence ao domínio da 1 sobre F e agora chega aqui e usa. Pronto. Quem é esse limite aqui com x tendendo a P? É menos a derivada da F em P. Vezes o quê? Esse limite. Mas com x tendendo a P, f de x tem limite f de P. Então isso aqui fica 1 sobre f de P vezes f de P, que é o quadrado de f de P. Ou seja, dá menos a derivada da f em P sobre o quadrado da f em P. Estamos entendidos? Tá certo? Logo, está provado o quê? Que a 1 sobre f, a função 1 sobre f, ela é diferenciável em P e quem é a derivada da 1 sobre f em P? Quem é a derivada da função 1 sobre f em P? É o limite, né, que eu calculei, acabei de calcular. É menos f' de P sobre o quadrado de f de P. Então, tá? Daí sai o seguinte corolário. Tá bom? Sejam FG funções, sejam... FG funções não. F uma função e A um subconjunto de R. Tá? E A um subconjunto de R. Se a função f é diferenciável no conjunto A, então, onde é que a função 1 sobre... Onde é que eu posso dizer que a função 1 sobre f é diferenciável? 1 sobre f é diferenciável no seguinte conjunto. O conjunto formado por cada U pertencente a A, tal que f de U é diferente de zero. E quem é a derivada de 1 sobre f em x é menos a derivada de f em x sobre o quadrado de f de x, qualquer que seja x pertencente a esse conjunto. Que conjunto? Conjunto do pertencente a A, tal que o conjunto formado por cada U de A, tal que f de U é diferente de zero. E como conclusão, se f é diferenciável, então
1 sobre f é também diferenciável.